Então o tema hoje é cristais para criança, igual eu estava explicando aqui no livro da Bárbara. Até os 7 anos, a criança ela tá muito mais conectada com o plano espiritual, ela tá muito mais conectada com Deus do que com o planeta Terra em si. Então, o que significa isso? Conforme essa criança ela vai crescendo até os 7 anos de idade e assim até pré-adolescência, adolescência, os chakras espirituais, que são 7º, 6º, 5º, 4º, eles vão se desenvolvendo, estão mais ativos na criança do que os chakras que estão nos conectando com o planeta Terra, que são o 3º, o 2º e o 1º. Então, quando a gente vai indicar cristais para criança, é importante que sejam primeiramente cristais bem clarinhos, cor assim super clara, e chakras e pedras que estejam mais ligadas aos chakras espirituais, ou seja, mais ligadas com o 4º, 5º, 6º e com o 7º. Então, para a gente indicar um cristal para uma criança também, é muito importante a gente falar do tamanho dessa pedra. Que a gente sabe que criança vive colocando coisa na boca, tem essa curiosidade, tá aprendendo a desenvolver os seus sentidos, né? Tá desenvolvendo, ela tá muito conectada com a energia, mas tá ainda aprendendo, né? O tato, a fala, a escutar, tá desenvolvendo tudo isso. Então, quando a gente vai indicar um cristal para uma criança, especialmente se é bebezinho, tem que ser pedra grande. Por quê? Para essa criança não engolir a pedra e não ir parar no hospital. Então, o que é uma pedra grande? É um tamanho que ela não vai engolir, né? Não vai conseguir colocar na boca e descer pela garganta. Então, por exemplo, esse tamanho, pedrão mesmo, sabe? Pedra grande, ó. Sim. Porque tudo isso vai ajudar a criança... Opa, voltou a luz. Então, isso vai ajudar com que essa criança esteja segura para ter esses cristais por perto dela. Então, quando a gente fala, primeiro, né, cristais ligados com esses chakras, então, mais ligados com o 4º, 5º, 6º e 7º, e de cores bem claras. Então, logo quando o neném nasce, até uns 4 anos de idade, a gente não introduz tantos cristais assim. Então, cristais que são muito seguros para bebês mesmo, até uns 4 anos de idade. Quartzo azul, esse aqui. Quartzo azul, ele é ótimo porque ele ajuda a criança a se acalmar, ele vai trabalhar esse equilíbrio da mente dessa criança, porque a criança está muito conectada, está expandindo muita luz, né? Quando o neném nasce, ele é pura luz. Então, quando a gente indica esses cristais, isso faz com que o bebê se acalme mais. Água marinha também. Ó, água marinha vai ser ótimo para essa criança se acalmar. Especialmente bebê, sabe quando o bebê tá muito irritado, quando ele chora muito. Se você colocar isso no quarto dele, colocar no berço ou perto da cama, de uma forma que seja segura, né? Que ele não possa ficar pegando o tempo todo, que não vai derrubar, que não vai machucar, não vai engolir. Sempre muito importante repetir isso, vou repetir várias vezes, porque é muito importante para a criança não engolir essa pedra. Então, são cristais que vão ajudando a se acalmar. Outro que é ótimo também, dolomita branca. Aqui, deixa eu ver um ângulo aqui. Tá a luz menos forte. Dolomita branca, que é aquela famosa pedra de jardim, sabe? Que a gente coloca na planta, a gente vê às vezes em clubes, em parques. Essa aqui, ela é ótima pra dormir. Isso assim, desde nenê até adulto, eu super coloco isso, porque ela é uma pedra que ela vai trabalhar demais esse relaxamento mental. Ela é uma pedra de 7º chakra, então ela trabalha, sabe, tipo, tirar os problemas da nossa cabeça, quase que um sonífero mesmo, você colocar uma dolomita branca pra dormir. Então ela é muito boa pra crianças também, aquela criança que tá muito agitada, né, tem alguns nenês que realmente atraem pela sua luz, acabam atraindo
um pouco da negatividade que existe dentro de uma casa, que existe com o pai, com a mãe, porque é como se essa negatividade estivesse sempre procurando a luz para ser transmutada. Então, o nenê, aquele nenê, se você vê uma criança que chora muito, que tá sempre, tipo, sabe assim, esperneando, ela pode estar muito incomodada com a negatividade em volta dela. Então, se você colocar esses cristais para equilibrar essa energia do quarto da criança, ela vai conseguir ficar mais calma. E aí, falando em equilíbrio, sempre a gente tem o nosso rei do equilíbrio, que é o quartzo verde. É assim, o cristal que mais ressoa com a nossa energia por conta da formação molecular dele. E ele traz esse equilíbrio geral em todos os aspectos da nossa vida. Então vai trazer principalmente, né, esse equilíbrio de cura, porque ele é uma pedra que ele trabalha com o raio verde da cura, então ele vai ajudar a gente ter esse equilíbrio tanto físico, mental e emocional principalmente. Cristais que são muito bons para ter no quarto da criança também, independente da idade. Você pode colocar, por exemplo, a panqueca holística tá aqui do meu lado, ela tá prestando atenção, se vocês ouvirem um piadinho é ela, tá, gente? Bom, então, quartzo branco é sempre muito bom. Por quê? No caso, esse aqui é uma drusa, mas pode ser uma pontinha também, ou o outro formato dele um pouquinho mais bruto também. O quartzo branco, ele é a pura conexão com a luz. Se esse nenê também é muita luz, porque ele acabou de nascer, ele acabou de vir desse plano espiritual, é ótimo para criança, porque é uma forma dela se sentir, digamos assim, mais em casa, sabe? Acontece muito com crianças conforme elas vão crescendo, de que elas vão sentindo falta da família espiritual dela, de quando ela tava em outros planos da existência. Até a criança, tem muitas crianças que falam assim, eu tô com uma saudade daquele meu amigo, eu tô com uma saudade daquela pessoa, tipo, o pai e a mãe nem sabem quem que é, tipo, não conhecem, é porque é uma família de alma que tava em outro plano da existência junto com essa criança. Então, quando a gente coloca um quartzo branco no quarto da criança também, é uma forma de ela se sentir mais acolhida pela luz, porque é uma energia que ela já tá acostumada, que ela tava muito mais próxima, né, ela tava vibrando nessa energia mais alta e agora ela veio para uma energia um pouco mais densa, que é a do planeta Terra. Então, quando a gente coloca um quartzo branco no quarto dessa criança, é ótimo porque ela tá super acostumada com essa energia. E sim, é uma energia de vibração muito alta, mas relembrando que bebês, especialmente quando eles nascem, eles estão super acostumados com essa vibração da pura luz. Então é muito legal a gente colocar o quartzo branco no quarto do nenê, tá? Falando sobre pedras boas também. Como a criança, igual eu falei, ela pode se sentir um pouco dessa falta da família espiritual dela, desse acolhimento da família espiritual, é muito legal a gente colocar uma ametista no quarto desta criança. Aqui, ó, ametista, mas no caso coloca a ametista que é bem clarinha, igual essa aqui, ó, tá vendo? Tem umas que são aquelas roxonas super escuras. É uma energia muito mais forte, assim, muito mais, digamos, conectadas com o planeta Terra em si, mesmo sendo uma vibração muito alta. E essas clarinhas, elas são bem mais espirituais. E aí, o que a ametista vai fazer com essa criança? Ela vai trazer a família de alma dessa criança para perto. Ela vai trazer esse acolhimento, vai aproximar os mentores da criança, vai aproximar a energia dos anjos. Então ela vai sentir que ela tá muito próxima daquela família que entre aspas, ela tá sentindo que ela deixou, né? Então é uma forma de trazer esse sentimento dessa família espiritual, desses amigos de alma dessa criança, né? Desse nenezinho, para mais perto. E aí é uma energia que ela também já tá mais ressoando e vai até ajudar essa criança a se adaptar um pouco melhor conforme ela for crescendo, né? Então, por exemplo, tem muitas crianças que a gente fala assim que tem amigo imaginário, né? A criança, tipo assim, meu amigo aqui, aí todo mundo acha que é amigo imaginário, mas não, né? As crianças têm muitas delas têm uma clarividência muito forte até os 7 anos de idade, porque a conexão tá super aberta aí, né? E aí depois dos 7 anos, essa conexão começa a fechar.
Então é normal a criança ter um amigo imaginário até uns 7 anos de idade, depois assim, some, né? Então era de repente alguém da família de alma que estava acompanhando essa criança num determinado momento para ela se adaptar com a energia do planeta, se adaptar com os processos daqui. Então é muito legal ter uma ametista no quarto dessa criança, porque vai trazer essa conexão de uma forma mais fluida. E é bom porque a ametista, muitas pessoas falam assim, a ametista é uma pedra de proteção, né? Não é a principal função dela ser uma pedra de proteção, mas ela acaba sendo, porque como ela aproxima essas pessoas da nossa família de alma, mentores, anjos, guias espirituais, ela acaba trazendo a proteção junto com esses seres, com essas entidades. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui, que eu tô cheia de pedra pra passar pra vocês. Uma muito boa também, pra deixar no quarto. Essa aqui, quartzo rosa. Também bem clarinha, tá? Tá vendo aqui? Tem umas que são bem fortonas, bem rosonas. Coloca a mais clarinha no quarto dessa criança. Por quê? O quartzo rosa, todo mundo fala assim, é a pedra do amor, mas vai ajudar a criança a lidar com os sentimentos de tudo que tá acontecendo. Então, assim, pode parecer um pouco de exagero quando a gente fala isso às vezes, mas a criança, quando ela vem pra essa vida, é um choque, né? É um choque pra ela. Primeiro que ela ficou 9 meses acolhida na barriga da mãe, sabe? Num espaço limitado. Só tinha mais ela sabe tudo que tá acontecendo em volta, sente as coisas que a mãe tá sentindo, mas é um ambiente diferente. De repente ela nasce e começa a lidar com um monte de coisa. Então é muita coisa ao mesmo tempo, sabe? É barulho, essa criança já vai pra rua, começa a conhecer um monte de pessoa, começa a ver um monte de energia nova, um monte de energia diferente do que ela tá acostumada. Então, se você coloca um quartzo rosa no quarto da criança, vai ajudar ela a lidar com todos esses sentimentos que estão acontecendo, né? Toda essa novidade vai trazer uma compreensão melhor pro coração dela, pro cardíaco dela. Pedras que são muito boas também, conforme essa criança vai dando uma crescidinha, e aí eu já tô falando a partir de uns 3, 4 anos, você já pode começar a implementar umas pedrinhas diferentes. Então, por exemplo, tem essa aqui, que é a fucsita, ou mica verde, deixa eu ver se eu consigo dar uma aproximada nela, o zoom. E essa aqui ela é uma pedra maravilhosa, ela é muito conhecida como a pedra do curador, porque é muito aquilo de cuida dos outros e não cuida de si. Então, é comum que a criança, mesmo que numa forma do subconsciente, ela acaba meio que puxando um pouco do problema dos pais, querendo resolver, querendo ajudar, tá? Ela não tem consciência de que ela tá fazendo isso, mas ela sabe que é a família dela, então ela vai querer ajudar, e aí acaba puxando. Então, é muito normal, a criança vem com esse sentido empático muito forte, né? E acaba puxando as coisas pra ela. Então, quando eu coloco uma fucsita, relembrando de novo, esse tamanho que eu tenho aqui é pequeno pra uma criança, porque é o tamanho que eu tinha, mas tem que ser uma grande pra ela não engolir. Então, a fucsita, ela vai fazer com que ela trai muito essa energia da cura, sabe? Assenta a cura em quem tá usando ou no ambiente. E ela vai ajudar muito a criança a compreender esse processo, né? De que a criança é um ser separado, digamos assim, dos pais, né? Então a criança tem uma vida, os pais têm outra, e ela não precisa ficar absorvendo tudo o tempo todo, querendo ajudar, né? E tem outras formas que ela pode ajudar essa família que não é absorvendo esses problemas para si. E aí, quando a gente começa a falar desses 3, 4 anos de idade, a criança já começa a entrar em contato com uma realidade diferente. Então, de repente, ela já tá frequentando a escola, ela já tá conhecendo novas crianças. E aí, é muito legal você colocar no quarto dessa criança uma calcita ótica amarela, que é esta aqui. Aproximar um pouquinho, tá vendo? Ó, tô sempre colocando, a maioria das pedras são pedras bem clarinhas, a não ser o verde que é ok. O verde é uma pedra que você pode colocar em todos os chakras, pode usar tipo em muito lugar, mas todas as outras estão bem clarinhas. Então, calcita ótica amarela
Ela é uma pedra, um cristal, que ajuda você a sintonizar com a realidade. Então, conforme essa criança já está com esses 3 anos, 4 anos, que ela tá tendo uma realidade nova, porque assim, até então, né, beleza, ela nasceu, mas ela tá muito próxima da mãe ou do pai ainda. Ela tá entrando em contato com essas novas energias, mas ela não tá muito assim, numa realidade tão diferente, né? Então, quando ela vai pra escola, ela já começa a entrar em contato com os professores, fazer novos amigos, tem um percurso, porque ela sai de casa, vai pra escola, então é muita mudança. Então é legal colocar uma calcita ótica amarela para ela entrar em contato, sintonizar com essa realidade que ela tá vivendo e conseguir compreender melhor isso que tá acontecendo com ela. Pedras que são boas também pra gente colocar, todas que são assim, azul clarinho, são excelentes para colocar para as crianças, porque elas trazem um relaxamento profundo, trazem essa paz de espírito bem profunda também. Então a gente tem aqui uma angelita, que vai ajudar essa criança, igual o nome já diz, ajuda a sintonizar com a energia dos anjos. Então, se você quer aproximar o anjo da guarda, até muito conhecida como a pedra do anjo da guarda, então para trazer essa proteção extra do anjo da guarda da criança, é muito legal ter a angelita. Tenho aqui também calcita azul, que vai trabalhar essa estrutura dentro da criança. É a primeira pedra que vai ajudar ela a criar uma estrutura interna, a organizar o que está acontecendo na vida dela. Tudo muito trabalhado com o jeito que ela vai se expressar, com o jeito que ela vai se comunicar, como que ela vai colocar a verdade dela, como ela vai começar a se expressar para o mundo, né? Então, a calcita azul vai ajudar bastante ela a se organizar com isso. E tem uma também, se de repente a criança ela tá naquela fase que ela tá bem, sabe, birrenta, que ela tá mal criada, que ela já não tá respeitando os pais. Tem uma que é o Heliodoro, que é o berilo da consciência. Ó, eu tenho ela de pingente, mas é uma pedra muito legal para criança. Por quê? Primeiro que ela vai ajudar essa criança a trabalhar, a ter consciência do que ela tá fazendo, consciência da realidade dela, das atitudes dela. E ela é ótima porque ela ajuda a impor limites para essa criança. Então, se você tá sentindo que de repente tem alguém, ou seus filhos, alguém na sua família, que a criança tá começando a sair muito do controle, sabe? A criança não tá tendo essa noção do que é certo, do que é errado. O Heliodoro vai ajudar ela a ter limites na vida. E, né, não que você precisa... É o limite, assim, na maior positividade da palavra. Porque a criança precisa entender até onde ela pode ir, sabe? Ela tem que entender que em determinado momento da vida dela, os pais são responsáveis, que ela tem que obedecer aos pais, que os pais estão cuidando dela. Então, é para ela começar a entender até onde ela pode ir, até onde que é esse limite que ela pode chegar, o que ter uma noção, né, do que dentro da família dela, dentro do âmbito dela, o que é certo, o que é errado, o que é aceitável, o que não é aceitável. Então, quando a gente dá um Heliodoro pra criança, ela começa a ter essas percepções, né, que para um adulto parece às vezes muito simples, porque a gente já viveu muita coisa, mas a criança ainda não sabe, né, ela ainda tá aprendendo, ela ainda tá compreendendo as coisas que estão acontecendo à volta dela, tá compreendendo como se comunicar, como interagir. Então, isso vai ajudar ela a estabelecer os seus próprios limites também, tá? Tem uma pedra, aliás, não é uma pedra, tá? Falam que é pedra, mas não é pedra, que dão pra criança quando ela tá trocando o dente. Aliás, quando tá começando a nascer dente, desculpa. Que é o âmbar. Esse aqui é um âmbar do basalto. E por que eu falo que ele não é uma pedra, tá? Primeiro que, assim, o âmbar, ele é uma resina, ele é resina de árvore. Então, quando essa árvore, ela está morrendo,
ela forma se eu não me engano, são de alguns pinheiros, eu não vou saber o tipo certo do pinheiro, mas é a resina do pinheiro. Ela vai saindo dessa árvore conforme a árvore tá morrendo. Então, ela traz esse significado meio que assim de renascimento, de renovação, mas ela não é um cristal. Por quê? Ela é uma resina. É uma resina que ela não demorou milhões de anos para se formar, ela não tem um sistema de cristalização interno, ela não tem uma organização molecular perfeita, que a gente chama, igual tem alguns cristais. Então, ela serve, muitas pessoas dão para a criança morder, mesmo quando ela tá nascendo dente, que coça muito. E o âmbar, ele é legal porque ele vai dar uma aliviada nisso, sabe? Então, como ele tem essa energia da renovação, do renascimento, se você dá isso pra criança na época que tá nascendo o dente, é como se esse processo dos dentes nascendo fossem ficar um pouco mais leves pra essa criança, sabe? Então, tudo aquilo que dá febre, que dá aquela coceira, não que isso vai tirar totalmente, né? Porque ainda é uma coisa muito física que tá acontecendo com a criança, mas vai dar uma super aliviada. Então, muitas pessoas colocam assim, igual eu tô usando esse colar aqui, coloca um âmbar num colarzinho pra criança, um tamanho grande, tá? De novo, pra criança não engolir. E a criança vai mordendo, igual mordedor mesmo, pra dar uma aliviada nesse crescimento dos dentes, tá? E uma coisa legal também pra criança, que é comum. Aquela criança ou nenê, tá? Quando falo de 0 a 7 anos, que tem problemas pra dormir, né? E aí, por que a criança tem problema pra dormir? Ou aquela criança que esperneia muito durante o sono, que tem algumas crianças têm mais dificuldade, mais desafios para isso mesmo. E aqui que acontece? A criança, igual eu falei, ela é muita luz. Ela é muita luz. Especialmente quando ela nasce, ela é muito mais conectada com a espiritualidade do que com o nosso planetinha aqui. Então, toda a negatividade que existe em volta do pai, da mãe, da família, que tá em casa, essa criança atrai, porque essa negatividade está sempre buscando a luz. Então, quando a criança começa a ter dificuldade para dormir, quando ela começa a ter, sabe assim, muito pesadelo, é porque ela tá atraindo essa negatividade pela luz dela e ela tá muito incomodada com isso. Então, o que a gente pode fazer para essa criança conseguir dormir melhor também? Eu tenho aqui uma selenita branca, tá? E a selenita branca, provavelmente vocês já devem ter ouvido eu falar sobre ela. Ela é uma grande desobstruidora e ela corta esses cordões energéticos que existem de pessoa para pessoa. Então, se a criança tá pegando muita coisa do pai, da mãe, da família, é legal que a selenita branca vai cortar isso de uma forma bem segura para essa criança. E se você colocar em volta do berço, em volta da cama da criança, é como se assim, a selenita é uma pedra de vibração altíssima também. É como se essa negatividade não conseguisse chegar perto da criança. Então isso vai ajudar. Sabe aquela criança que começa a ter pesadelo, já quer dormir com o pai, com a mãe, começa a falar, porque eu vi um monstro embaixo da minha cama, eu vi um monstro no meu armário. É normal, coisas de criança mesmo, né? A gente já passou por essa fase um dia também. Então, se você colocar uma selenita branca em volta, aliás, várias, né? Em volta do berço, em volta da cama dessa criança, ou até nos cantos do quarto mesmo, vai ajudar a dar uma circulada nessa energia e vai ajudar com que a negatividade não fique instalada lá. E quando eu falo de negatividade, gente, não se assustem, tá? Porque, assim, é uma coisa normal. Até um conceito do Theta Healing que a gente usa é que essa negatividade, por exemplo, um dia todo mundo morre, né? Um dia o nosso corpo físico fica aqui e o nosso corpo espiritual, ele vai para outro plano da existência. Existem alguns seres que, de repente, eles estão com medo de encontrar a luz, ou eles estão muito apegados a bens materiais e ficam presos, de repente, na casa ou em algum objeto que eles tinham muita afinidade. E aí, quando eles perdem essa porta para transmutação, eles ficam aqui no planeta Terra. Então, eles ficam sempre buscando luz, 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 luz e luz. Então, criança, todos nós somos luz, mas criança tem muita luz. Então, por isso que às vezes a criança, você já fez de tudo por essa criança.
Você já deu, sei lá, mamadeira, já deu chupeta, já pegou no colo, já abraçou, sabe? Já colocou pra dormir e ela tá, tipo, assim, enlouquecida. É por causa disso, ela tá muito incomodada com a negatividade que tá em volta dela. Então, se você colocando pedras como selenita, como cianita azul também, que é a espada de Miguel, são pedras super seguras que vão trazer proteção para essa criança, tá? E aí quando a gente fala, por que eu tô indicando pedras sempre de, no máximo, terceiro chakra, se for bem clarinho, que são os amarelos, pra cima. Se você começa a dar para uma criança muito cedo pedras preto, vermelho, pedras laranja, isso pode desenvolver uma sexualidade, um sentido assim de um instinto de sobrevivência muito cedo. Então, sabe quando a gente vê, às vezes, aquelas crianças que, tipo, sempre tem alguma criança que já tá, tipo assim, mais atiradinha no grupo, ou, sabe, você percebe que é quase um mini adulto já, né? Tem aquelas crianças que meio que parece que já são mini adultos. Então, se você começa a pegar essas pedras que são muito mais de aterramento, que são muito mais de conexão com o planeta Terra, e começa a dar para uma criança muito cedo, é um probleminha, porque assim, a criança começa a não querer mais ter essa atitude de criança, ter essa energia de criança, fazer as coisas de criança. Ela começa a amadurecer muito rápido, começa a desenvolver essa energia da sexualidade. Claro, não é que de um dia pro outro, tá, gente? Não é isso, mas começa a desenvolver os chakras mais de conexão com o planeta Terra, que deveriam estar começando a funcionar mais assim numa pré-adolescência, numa adolescência. Isso começa a vir, tipo, quando ela tá muito, muito nova. E aí o que acontece? Todo esse período que ela teria para ter esses aprendizados, para aprender, né, no tempo dela, tipo, brincadeira, como interagir. Existe um tempo, né, para as coisas acontecerem, não é à toa. Não é à toa que cada coisa acontece no seu tempo certo. O universo é perfeito, nós somos seres perfeitos também, tudo é uma inteligência superior, tipo, que já tá tudo pensado. Então, se você começa a dar incentivar a criança a ter atitudes que não são da idade dela, ela pode se tornar depois lá na frente. Isso é muito comum, eu vejo com alguns clientes nas sessões de Theta Healing, nas sessões de terapia com cristal também, que são pessoas adultos que estão muito carentes, que são muito sensíveis demais, porque faltou essa nutrição na época da criança, faltou fazer coisa de criança. Então, de repente, até quando a gente vê adultos que são muito infantilizados, é normal, existe adulto que é muito infantilizado, porque tá tentando suprir tudo isso que foi acontecendo, que não aconteceu numa infância, né? Então, a gente vê, por exemplo, era normal antigamente, algumas famílias colocavam as crianças para trabalhar, por exemplo, muito, muito cedo, porque tinha essa necessidade da família, né? Não tinha muito o que fazer, né? Precisava pagar as contas, colocar comida na mesa. Então, algumas crianças, e ainda existe, né? Crianças que começam a trabalhar muito cedo. Então, quando a criança começa a ter esse senso de responsabilidade muito cedo, começa a entrar em contato com essas energias mais assim, não é densa a palavra, mas com essas energias mais ligadas mesmo com o instinto de sobrevivência, com a ação, ela pode se tornar um adulto que está sempre buscando suprir o que não teve. Então, é legal a gente respeitar a idade da criança mesmo, respeitar o tempo dela. E assim, pela experiência que eu tenho, as crianças que estão vindo hoje em dia, né, já são super conectadas. São, tipo assim, estão dando de 10 a 0 na gente. Eu, quando participava de alguns eventos e vendendo cristal também, vira e mexe, sempre apareceu alguma criança com o pai ou com a mãe. E a criança assim, olha, esse cristal é pra isso, aquilo, eu quero, não sei o quê. Então, elas já vêm com essa inteligência do que é bom pra elas ou não. Então, por isso que é muito importante a gente ouvir o que essas crianças têm pra dizer. Respeitar o que elas falam também, porque numa visão de adulto, muitas vezes pode parecer que assim, tem adultos que não ouvem o que a criança fala, que não tem esse respeito com o que a criança tá sentindo, e a criança também vem com uma inteligência, ela não tem
tanto assim a experiência de vida que a gente construiu ao longo, né, de tantos anos, mas ela tá vindo com uma inteligência muito mais fresca de consciência e de evolução. Então é importante a gente também deixar a criança se conectar, sabe? Não é que, tipo assim, se a criança viu uma pedra laranja ou vermelha, assim, tipo, bate na mão, tira isso daí da sua mão. Não, né? Se ela tá sentindo que ela precisa brincar lá um pouquinho, né, faz parte do processo evolutivo dela. Mas pra ela usar no dia a dia mesmo, ou ter no quarto, não é muito legal, tá? Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários de vocês pra ver quem colocou dúvidas aqui. Deixa eu subir. Tararam. Tem dicas para adultos também? Cláudia, eu tô fazendo lives todo dia aqui no Insta, meio-dia, tá? De segunda a sexta. Hoje o assunto é para crianças, então não vamos falar de adultos, porque eu quero trazer esse foco, mas me acompanha por aqui, porque vira e mexe, eu tô sempre falando coisas para adultos também, tá? O meu gosta da cianita azul, perfeito. Cianita azul é ótimo. Meu menino tem 5 anos e não fala de amigos imaginários, mas ele ama uma ametista e tem algumas, ele adora ficar agarrado nela. Do Arcanjo Miguel ele ama muito também. Então, porque ametista, cianita azul são pedras super da família de alma, sabe? Então, se ele fica agarrado nessas pedrinhas, com certeza ele tá se sentindo mais acolhido pela espiritualidade. Angelita e celestita são cristais diferentes? Sim, são cristais diferentes. A celestita, ela também é uma pedra que trabalha bastante com essa conexão dos anjos, mas por que eu não indico tanto para colocar no quarto de criança? Porque a celestita, ela tem um componente que se chama estrôncio. E o estrôncio é o componente, o mineral, né? Aliás, não é o componente, o mineral usado para fazer fogos de artifício. Então, na celestita, ela tem que estar num ambiente, por exemplo, que é sombra. Ela não pode estar sob ação de calor de jeito nenhum, porque ela pode entrar em combustão sozinha, tá? Então, assim, pelas propriedades dela, ela era uma pedra que seria bem legal para criança, mas como ela tem esse risco de entrar em combustão sozinha, se de repente vai que a criança pega e coloca embaixo do travesseiro, ou sei lá, a criança faz de tudo, né, gente? A gente tem que estar, tipo, alerta para tudo. Mas tem esse risco da celestita entrar em combustão sozinha. Então, eu não indico pra colocar no quarto de criança. Eu tenho na minha cabeceira, mas tá num lugar que, tipo assim, não pega sol, calor de jeito nenhum, tipo, um lugar super geladinho. Então, ela tá segura lá. Mas, como tem esse risco com a criança, vai que acontece alguma coisa, né? Então, eu gosto de prevenir, tá? Eu e minha filha de 10 anos fizemos meditação todos os dias, desde bebê, ouvi mantras pra dormir. Perfeito, Liz. Eu acho que, assim, estimular a criança desde cedo a se conectar com... Aliás, nem a se conectar, porque ela já é conectada, tá? Mas incentivar ela a manter essas práticas. Então, ensinar uma criança desde cedo a meditar... meditar com cristais é ótimo para criança, porque isso vai fazendo com que durante o processo evolutivo dela, ela já aprenda a se alinhar, né? Então, quando ela faz 7 anos, que ela meio que perde um pouco, não perde, né? Mas diminui essa conexão que ela tinha até então, pode ser que a criança sinta muita falta a isso. Então, introduzir essas práticas desde muito cedo faz com que ela mantenha, sabe, uma conexão mais fluida, com que ela mantenha já todo um alinhamento energético e consiga, desde cedo, trabalhar o seu autoconhecimento, que isso é muito importante, né? Parece que, assim, desde muito cedo a gente é incentivado a não se conhecer, a não saber a nossa verdade, a não saber do que a gente gosta. É importante a gente estimular a criança a entrar em contato com, sabe, com a essência dela. Então, deixa a criança tomar também as próprias decisões, deixa ela decidir o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela acha que é bom pra ela, porque ela vai com certeza lá na frente se tornar um adulto que tá mais seguro de si, que tá mais confiante, com a autoestima mais elevada. Deixa eu ver aqui. Vai estar no YouTube esta aula? Sim, eu tô com o meu canal no YouTube também. Também é Juliana Diamandi, todos os meus canais são Juliana Diamandi. Então, eu tô postando as lives lá. E pra quem tá no canal do Telegram também, eu tô postando os áudios,
né? Porque às vezes a pessoa tá trabalhando, não consegue ficar vendo vídeo, então lá no meu Telegram eu disponibilizo os áudios e no YouTube ficam as lives também, tá? Vocês têm mais alguma dúvida? Hoje eu vi que tem algumas pessoas que mandaram solicitação, mas hoje eu não vou fazer essa live compartilhada com vocês. Eu posso fazer outro dia da semana, porque hoje eu queria muito focar nisso dos cristais para criança mesmo. E quero dar um recadinho. Se tiverem dúvida, vai colocando aqui que eu vou respondendo, que ainda tem alguns minutos pra gente conversar. Quero só relembrar vocês também que eu tô com o meu curso online de cristais. Então, se você tá com essa vontade de entender mais sobre energia, como usar cristais, quais são as propriedades, aprender a como fazer um trabalho de cristais tanto em você quanto nas outras pessoas. Se você é terapeuta e você quer poder indicar cristais para as outras pessoas, as inscrições do curso vão até amanhã, 11h59 da noite, tá? Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Tá formando uma turma super legal, super especial. Então, se você tá com essa vontade de se trabalhar, de usar os cristais para desenvolver certas virtudes, certos aprendizados em você, para te ajudar nesse processo evolutivo e de autoconhecimento, não perca essa oportunidade, tá bom? Tem várias formas de pagamento lá na plataforma, aceita cartão de crédito, aceita boleto. Então, aproveitem esse momento, especialmente que a gente tá na quarentena, para que vocês possam ter um conhecimento que vai ajudar vocês a saírem melhor, né? Quando tudo isso acabar, que eu espero que seja muito cedo, que espero que seja rápido, mas vai ajudar vocês a saírem melhor dessa situação, tá? Então fica aqui essa dica, a inscrição tá pelo link da bio, tá bom? É só saindo da live, só vocês clicarem lá no link da minha bio, que já vai passar todo o conteúdo do curso, como que vai funcionar. Então, se você quiser participar, fico muito feliz de ter você comigo nessa turma, certo? Será um prazer te ajudar nesse seu processo evolutivo, nesse seu processo de autoconhecimento, porque também eu falo, quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Eu preparando as aulas do curso, assim, tinha várias coisas que eu falava assim, nossa, mas era isso mesmo, né? Não lembrava que era assim. Então, a gente também tá num processo sempre de aprendizado e de evolução. Então, quanto mais eu passo conhecimento, mais eu aprendo, porque eu me preparo para passar conhecimento para vocês, né? Então, fico muito feliz de poder compartilhar isso com vocês. Se não tiver mais nenhuma dúvida, eu vou encerrando essa live. E amanhã a live vai ser com a minha super parceira, Carol Botignon, que também é instrutora de Theta Healing, também dá essa aula, e ela é instrutora de yoga. Então, ela vai passar algumas dicas pra gente de bem-estar, de meditação, vai passar alguns exercícios bem legais pra gente trazer, né? Esse relaxamento, pra gente conseguir baixar um pouco todas essas emoções que estão acontecendo, sentimentos ruins, de baixa vibração. Então, amanhã, meio-dia, vai ter a live com ela aqui no meu Insta. Não percam, tá? E é isso. Vejo vocês amanhã. Qualquer dúvida, vocês sabem que eu estou um canal aberto aqui. Me mandem mensagens que eu tô sempre ajudando vocês da melhor forma que eu puder, ok? Gratidão, gente, por essa live, por esse momento, por eu poder passar esse conhecimento pra vocês. E é isso. Até amanhã. Beijos. Ótimo começo de semana pra vocês, gente. Tchau, tchau.